Numa época de opressão e medo, quando o povo hebreu vivia sob a dura mão do Egito, um decreto cruel ordenava a morte de todos os meninos recém-nascidos. Mas a esperança nasceu em segredo. Uma mãe desesperada, movida pelo amor, teceu um cesto de junco e confiou seu filho às águas sagradas do Nilo, rezando por um milagre. E o milagre aconteceu. O pequeno cesto foi encontrado pela filha do faraó, que, tocada pela compaixão, decidiu adotar o menino e o chamou de Moisés, que o significa tirado das águas. Criado como um príncipe do Egito, Moisés cresceu nos luxuosos palácios, cercado de poder e conhecimento. Ele aprendeu com os melhores escribas, treinou com os mais valentes generais e vivia uma vida que qualquer um invejaria. Ele era parte da realeza, um neto do faraó. No entanto, algo dentro dele o inquietava. Ele sentia uma conexão com os escravos hebreus que construíam as grandiosas cidades do império sob o sol escaldante. Seus corações batiam no mesmo ritmo, uma melodia de sofrimento que ele não podia ignorar. Um dia, a verdade do seu sangue falou mais alto. Ao testemunhar um capataz egípcio espancando brutalmente um escravo hebreu, uma fúria justa tomou conta de Moisés. Em um ato impulsivo, ele interveio e matou o agressor. O príncipe do Egito tornara-se um fugitivo. Com um coração pesado e o futuro incerto, ele fugiu para a vastidão do deserto, deixando para trás toda a sua vida de privilégios. No silêncio e na solidão da terra de Midian, ele se tornou um pastor, um homem simples, casado com Zípora, filha de Jetro, por 40 anos. Ele cuidou de ovelhas, acreditando que seu passado estava enterrado para sempre na areia. Mas Deus tinha um plano muito maior. Enquanto pastoreava seu rebanho no Monte Horebe, a montanha de Deus, Moisés viu algo extraordinário. Uma sarça que ardia em chamas, mas não era consumida pelo fogo. Curioso, ele se aproximou, e do meio do fogo, uma voz poderosa o chamou pelo nome. Era a voz de Deus. Ele se revelou como o Deus de seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e declarou ter visto o sofrimento de seu povo no Egito. A missão de Moisés foi revelada. Ele seria o instrumento escolhido para libertar os hebreus da escravidão. Moisés, um homem que agora se via como um simples pastor e gago, hesitou. Quem era ele para enfrentar o homem mais poderoso da terra, o faraó? Mas Deus o tranquilizou, prometendo estar com ele e dando-lhe sinais milagrosos para provar sua autoridade divina. Com seu irmão Arão como porta-voz, Moisés retornou ao Egito. Ele se apresentou diante do trono do faraó, não mais como o príncipe que fora, mas como um profeta do Deus Altíssimo, com uma exigência ousada. Deixe meu povo ir. O faraó, com o coração endurecido pelo orgulho, zombou de Moisés e de seu Deus. Em resposta, uma série de calamidades terríveis, as 10 pragas, foram derramadas sobre o Egito, cada uma mais devastadora que a anterior. As águas do Nilo se transformaram em sangue, pragas de rãs, piolhos e moscas cobriram a terra, o gado dos egípcios. Morreu, úlceras dolorosas afligiram o povo. Uma chuva de granizo e fogo destruiu as plantações, gafanhotos devoraram o que restou, e uma escuridão palpável cobriu o Egito por 3 dias. A cada praga, Moisés repetia seu apelo, mas o faraó se recusava a ceder. A 10ª e última praga foi a mais terrível. O anjo da morte passou pelo Egito, tirando a vida de todos os primogênitos, desde o filho do faraó até o filho do mais humilde servo. Somente as casas dos hebreus, marcadas com o sangue de um cordeiro, foram poupadas. Quebrado pela dor, o faraó finalmente ordenou que os israelitas partissem. Naquela noite, em uma partida apressada, mais de 600.000 pessoas iniciaram a sua jornada rumo à liberdade. O grande êxodo havia começado, porém, a liberdade ainda não estava garantida. Arrependido de ter perdido sua força de trabalho, o faraó reuniu seu exército de elite, com as mais velozes carruagens, e perseguiu os hebreus em fuga. Encurralados entre o exército egípcio e as águas intransponíveis do Mar Vermelho, o povo entrou em pânico. Mas Moisés, com fé inabalável, ergueu seu cajado sobre as águas. Um vento forte soprou durante toda a noite, e um milagre espetacular aconteceu. O mar se dividiu, formando 2 muralhas gigantes de água e abrindo um caminho seco no meio. O povo de Israel atravessou em segurança, pisando em terra firme onde antes havia um mar. Quando o último hebreu alcançou a outra margem, o exército egípcio avançou pelo mesmo caminho, determinado a capturá-los. Mas ao comando de Deus, Moisés estendeu a mão novamente, e as muralhas de água desabaram. O mar retornou ao seu lugar, engolindo todo o exército do faraó, suas carruagens e cavaleiros. Naquela margem, o povo de Israel testemunhou sua salvação final e cantou um cântico de vitória e louvor a Deus. A jornada pelo deserto foi longa e difícil.
um teste de fé e resistência que duraria 40 anos. Eles enfrentaram fome, sede e inimigos. Deus os sustentou com um maná, pão que caía do céu, e fez brotar água de uma rocha. 3 meses após a saída do Egito, eles chegaram ao pé do majestoso Monte Sinai. A montanha tremeu e se cobriu de fumaça, trovões e relâmpagos, pois a presença de Deus desceu sobre ela. Moisés subiu ao topo da montanha para se encontrar com Deus. Lá, em meio à glória divina, ele recebeu as 2 tábuas de pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus, os 10 mandamentos. Esses mandamentos se tornariam o alicerce moral e espiritual da nação, o coração da aliança entre Deus e seu povo escolhido. Moisés, o bebê salvo do Nilo, o príncipe do Egito, o pastor do deserto, havia se tornado o legislador de Israel, o profeta, o amigo de Deus e o líder que guiou uma nação de escravos para a liberdade e para a promessa de uma nova terra. Sua história é um testemunho eterno de fé, coragem e do poder redentor que pode transformar uma vida comum num legado extraordinário.